Já ouviu falar de Holocausto Brasileiro? Pois é, meu nome é Sara e esse é o canal Estante Nutella. O Holocausto Brasileiro se trata da morte de mais de 30 mil pessoas da década de 1930 até a década de 1980 no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais. Existia então, gente, um vagão que chamava Vagão para Loucos. Então, esse vagão, para as pessoas que eram consideradas normais, não podiam entrar nesses vagões. E eram colocadas nesses vagões pessoas simplesmente que nem sempre tinha algum transtorno psiquiátrico, mas às vezes a família queria se livrar daquela pessoa e simplesmente colocava ela dentro daquele vagão, soltava ela lá na instituição de Barbacena e nunca mais ia visitar. Então foram deixadas milhares e milhares e milhares de pessoas. Lá tinham pessoas de todas as idades, então é desde criança até idoso. Então indigentes eram mandados para lá, pessoas com algum transtorno psiquiátrico, pessoas que eram consideradas não compatíveis com a sociedade. Então todo tipo de gente lá, até mesmo as pessoas que não tinham nenhum transtorno psiquiátrico. Tá? Eram colocadas lá, em Barbacena. Então, na verdade, lá era um depósito de pessoas e foi transformado, na verdade, em um campo de concentração. Por que eu falo isso? Quanto a estrutura física, quanto a estrutura emocional, quanto tudo que aconteceu lá foi um verdadeiro holocausto, né? Pra vocês terem ideia, gente, era tanta gente, mas tanta gente, que não tinha quarto para todo mundo. Então, as pessoas eram deixadas em celas, eram deixadas em pátio, né? No pátio, muitas vezes, eles ficavam sem roupa, então ficava lá queimando no sol, ficava lá cheio de ferida no corpo, defecava, urinava naquela região mesmo e ficava ali, sem higiene alguma. Não tinha alimento para todo mundo, então eles faziam como se fosse sopa, uma sopa que na verdade era uma água com... não sei nem o que tinha dentro daquela água lá. As pessoas morriam de desnutrição, as pessoas morriam de sede, as pessoas morriam de frio. Só para vocês terem noção, na época de frio lá em Barbacena, chegava a morrer cerca de 60 pessoas por dia. Sem falar que, como muitas famílias abandonavam seus entes lá, então não iam visitar, não queriam notícia nem nada, eles morriam e às vezes o que eles faziam? Vendiam, gente, venda de cadáveres de 1969 para 1980, mais ou menos, venda de cadáveres para a faculdade de medicina em todo o Brasil. Só para vocês terem noção do absurdo que era aquele lugar. Tinha um cemitério que tinha um convênio com um hospital. Vocês têm ideia, gente? Um hospital que tem um convênio com um cemitério. Sabe o que eles faziam? A pessoa morria, eles levavam para esse cemitério e enterravam as pessoas sem roupa e em covas coletivas. Covas coletivas. Parece que a gente tá vendo alguma coisa parecida aí com essa situação que a gente tá vendo hoje em dia, né? A gente viu covas coletivas, né, por causa do Covid. Só fazendo um paralelo aí. Não tinha remédio para todo mundo, né? Então, o que eles faziam? Para os pacientes que eram agitados, eles davam 2 remédios. Não tinha nome o remédio. Então, era um remédio azul e um remédio rosa. Dependendo da situação, eles só falavam pro funcionário, dá o remédio azul, dá o remédio rosa. Oi? Muito do preconceito que a gente vê com pacientes psiquiátricos hoje em dia é muito daquela época também, que já tinham essa visão distorcida do que é um paciente psiquiátrico. Lá não precisava ter diploma na área da saúde para trabalhar lá. Então, se você quisesse trabalhar lá, você conversava com o prefeito, tinha indicação do prefeito, ia lá e começava a trabalhar lá. Ou seja, trabalhava lá quem queria, não tinha esse negócio de tinha que ser profissional da enfermagem, tinha que ser profissional da saúde, não tinha isso. Então, muita gente trabalhava lá sem ter preparo nenhum para cuidar dessas pessoas, tá? Os médicos que trabalhavam lá era tipo um médico para milhares de pessoas. Então você imagina o atendimento do jeito que era, né? O que eles usavam lá era o tratamento de eletrochoque, tá? Então eles davam choque em todo mundo e sem anestesia. Então eles colocavam todo mundo lá na caminha de eletrochoque, colocavam os eletrodos, davam uma bucha pro paciente ficar mordendo a bucha. E 3 a 4 pessoas seguravam a pessoa lá para tomar choque. Não tinha cama para todo mundo, então muitos pacientes dormiam no chão, ao relento,
sem falar que muitos ficavam no pátio direto. Era uma morte institucionalizada, infelizmente. Era como um depósito mesmo de pessoas. Outro absurdo que acontecia lá era que os pacientes se relacionavam entre si. Então, não tinha supervisão o suficiente para a quantidade de pessoas. Então, muitas vezes, os pacientes engravidavam. E aí, sabe o que elas faziam? As enfermeiras, tinham freiras trabalhando lá também. Elas pegavam essas crianças e davam para doação. Quando que começou a mudar tudo isso, essa história? Na década de 80, mais ou menos, um psiquiatra chamado Franco Basaglia, ele veio visitar o Hospital de Barbacena e viu a barbaridade que era aquele lugar. E aí que ficou, que ganhou uma proporção absurda, documentários foram feitos, filmes foram feitos, inclusive eu assisti um documentário muito bom que chama O Holocausto Brasileiro, se vocês quiserem assistir, é muito bom, conta direitinho tudo o que aconteceu lá, mostra algumas imagens fortes também. É aí que começou a mudar, um conceito de psiquiatria mais humanizada. Em 2001, então fazem 19 anos que começou a ter uma reestruturação, na verdade, do Hospital Psiquiátrico de Barbacena e alguns pacientes começaram a morar em casas chamadas residências terapêuticas, em que eles podem ter uma vida normal, estimulado eles terem uma vida normal, eles são ensinados quanto a hábito de higiene, quanto a educação, quanto a aprendizagem, leitura, enfim, e aí a gente começou a ter uma melhora no quadro dessas pessoas, mas muitas pessoas morreram naquele lugar, muitas atrocidades, muitos horrores aconteceram naquele lugar. Por isso que ele é conhecido como Holocausto Brasileiro. E você lê os depoimentos das pessoas que foram, que visitaram, era realmente um lugar bizarro, que parecia mesmo um campo de concentração. Esse vídeo, na verdade, foi mais de curiosidade mesmo para vocês saberem. Eu acho que isso colaborou muito, assim, pra gente ter uma visão distorcida da psiquiatria, acho que desde aquela época, muita gente tem preconceito com paciente psiquiátrico, com psiquiatra. Por causa disso, as pessoas acham que é coisa de louco. A gente precisa mudar esse conceito e esse conceito só vai mudar ao longo do tempo e a gente reforçando que psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra é como uma especialidade, como outra qualquer especialidade, como pneumologista, cardiologista, enfim. E paciente psiquiátrico não é louco, você não precisa ser louco, gente, pra ir no psiquiatra, tá? Se querem saber mais, joga no Google aí, dá uma googada, como se diz, pra vocês verem mais coisas, assistam o documentário que eu falei, tá bom? E é isso esse vídeo, tá? Tá bom? E é isso esse vídeo, tá? Curte aí se você gostou, se inscreva no canal pra você receber os vídeos novos que eu coloco. Acho que tem que colocar um negócio de sininho aí, tá? E me segue lá no Instagram, @Nutella, que é minha rede social mais ativa, tá bom? Um beijo pra você!